noite, eu sou Karine Carvalho, fisioterapeuta e terapeuta especialista em saúde existencial. E eu estou aqui hoje com o maior podólogo do Brasil. E nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que você tem muito interesse e vai ter conhecimento de muitas coisas que a gente deixa passar no nosso dia a dia. E meu querido professor Luiz César, podólogo, e que tem um olhar e que tem uma experiência tão grande na área, seja muito bem-vindo ao nosso programa de saúde integrativa. Eu gostaria que o senhor contasse para nós a sua trajetória. Pode contar para nós um pouquinho da sua história, de como chegou até aqui? Pois não, boa noite. É um prazer estar aqui, muito grande. Bom, eu tive um momento na minha vida que eu tive que fazer 180 graus. Um estresse muito grande em São Paulo, cresci em São Paulo, e aí então vim conhecer essa área maravilhosa que é um corpo todo, também voltado para os pés, mas na podologia. E aí nós estamos crescendo junto com vocês na integrativa, conhecendo tudo que pode ajudar o corpo humano através dos pés. E aí então vim chegar até aqui. Então conta para nós o que é a podologia. A podologia é um tratamento e uns cuidados voltados para os pés a fins da medicina. Então existem os graus da podologia, que tem a podologia, o podologista, e que tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo para poder trabalhar integrativo. Antigamente se falava multidisciplinar para os competentes. Dermatologista, podologista, ortopedista, podologista e afins. E aí então a podologia está seguindo no Brasil, gatinhando e conseguindo começar a ter esse momento aqui, como nós estamos, o espaço para poder compartilhar e estar junto com a integrativa, né, que seria a medicina hoje num todo, né? É que hoje mudou muito, né, professor? Sim. Hoje a gente, graças a Deus, eu falo que é um trabalho de formiguinha, Sim, de todos nós que temos esse propósito, esse olhar além. Porque antigamente a medicina sempre olhou o paciente de uma forma fragmentada, né? Ou é uma unha encravada, ou é um fungo, ou é uma dor no joelho, ou é uma dor no ombro. Então, tanto é que existem hoje várias especialidades, né, em várias áreas. E a saúde integrativa, ela veio para trazer para nós um olhar de unicidade, de olhar o paciente como um todo, não é verdade? Sim. E a podologia, ela vem hoje de uma forma também com uma ampliação muito grande da visão. Para nós profissionais da área da saúde, nós já sabemos da importância dela, mas para as pessoas no dia a dia, no corre-corre, e que não dão tanta atenção, né, para isso, gostaria que o senhor comentasse conosco o que mais aparece no seu consultório, quais são os problemas mais comuns, né, que as pessoas chegam para o senhor hoje para olhar para a saúde dos pés. Então, hoje nós falamos em consultório com respeito, mas existe o correto gabinete dentro de um consultório. Então, quando chega até a nós, normalmente não é só a unha encravada, são patologias que vêm nos trazer para poder resolver. Uma onicomicose, uma verruga plantar, ou seja, um olho de peixe, tá? Uma unha encravada com cortes incorretos, uma micose de pele, que seria as frieiras tinha pedes, e etc. Pés secos, ressecados. E aí então vem o todo, que é essa integrativa, que envolve você conhecer o pé e saber a causa que está acontecendo, chegar próximo daquilo e às vezes até encaminhar para um complemento. Então, um trabalho em conjunto na medicina. Sim, né? sim. Até porque a integrativa já fala, né? Algo que integra, né? Que soma, que vem para poder agregar. Sim. E é muito bacana que hoje a gente tem essa abertura, né? Para trabalharmos com um olhar multidisciplinar, né? Sim. Eu acho que é encantadora a forma como hoje os profissionais estão realmente se abrindo para sair desse formato engessado, Sim. de que tem que ir no médico primeiro, para o médico direcionar, né? Mas nós estudamos também, né, tanto o fisioterapeuta, como a parte da podologia, quanto o nutricionista, quanto todas as áreas, né? O terapeuta, o psicólogo, enfim.
todos nós estamos trabalhando com o paciente como centro. Sim. E todos nós somos coadjuvantes desse contexto, dessa saúde do ser único. Sim. Né? E a podologia, ela tem como nós estávamos conversando em off, né? Sim. E eu achei encantador, assim, tem algo que nos preocupa muito, que hoje a gente sabe que é muito preocupante a questão do pé diabético. Né? As pessoas, elas não têm noção e não tem o cuidado, a autorresponsabilidade que ela deveria ter com relação à alimentação dela, com relação a esse cuidado. Porque a diabetes, as pessoas portadoras, a maioria, tá? Eu não estou generalizando, não se preocupam com a alimentação, comem. Eu falo porque eu tenho dentro de casa pessoas que são dessa forma. Então, só um pouquinho, aí vai lá, come, depois aplica insulina. Não, hoje eu vou só sair um pouquinho. Aí depois vai lá e aplica insulina. Então acha que pode comer de tudo e só aplicar a insulina que resolve. Sim, né? Sim, com certeza. Me dá até um twin quando eu falo sobre isso, porque é muito pequeno, né? Uma falta de responsabilidade muito grande com a própria saúde, que é o maior bem que nós temos na nossa existência. Né? É aquilo que a gente tem para poder servir aquilo que a gente tem de melhor. O Senhor na sua área, eu na minha, né? É o nosso servir, que sementinha que nós vamos deixar plantar nesse mundo para deixar ele melhor do que quando nós chegamos. Então, conta para nós um pouco sobre a importância de olhar para o pé de uma pessoa que já tem a diabetes instalada, que é algo preocupante. Quais são os primeiros sinais, sabe? O que ela precisa observar para ela falar, ops, eu preciso de ajuda? Qual o caminho que eu preciso seguir? O que eu preciso observar a princípio? Sim, importantíssimo o que você está falando. Realmente, o diabético tipo 2, no caso aí, ele realmente esquece, porque o pé fica dentro do sapato. E ficou ali quietinho e pronto, não acontece nada. Quais são os cuidados que tem que ter? Primeiro, se ele já tem alguma patologia, porque todo diabético tem uma patologia por causa do problema de circulação, exatamente você falou da alimentação. Então, qual é a função da podologia nesse caso? Palpar, ver direitinho, circulação, se tiver que mandar para o vascular, se tiver que mandar para o dermato para fazer um trabalho mais a fundo de um exame micológico direto, ver entre os vãos, ver como é que está a sensibilidade desse pé. Por quê? Conforme tem a patologia, a sensibilidade diminui e ele não percebe o que acontece. Então, com o passar do tempo, ele vê que tinha ali uma feridinha e ele não cuidou. Aí vem o que você falou na nutrição. E aí, então, toma insulina. E aí não consegue cicatrizar. Aí nós entramos, então, com tratamento. Aí entra multidisciplinar ou complementar. Né? A podologia complementa com eles. Então, nós entramos com as feridas, as úlceras, para poder corrigir ali o pH deles, que daí entra a nutrição, para corrigir a ferida, para poder fechar, cicatrizar com os equipos que nós usamos hoje, que são o laser, entendeu? As pomadas, enfim, o que o médico pode complementar junto com a podologia. Então, o pé diabético hoje é preocupante, porque se não cuidar, vai para uma amputação. Então, tem os desafios, acho que eu até mostrei para você, de nós recuperarmos, entendeu? Através desse tratamento, junto com o multidisciplinar ou com a integrativa, e salvar um dedo para não amputação. E é onde acontece o que você acabou de falar. Se vai para uma clínica, se vai para um hospital, a coisa é diferente. Porque o médico tem que atuar dentro dos limites dele, e o podólogo também, o podologista, aí, no caso. Sim. Então, ele tem os limites dele. Então, o pé diabético, você falou, e tem também criança, né? Então, tem as crianças também que a mãe, o pai tem que cuidar disso aí. Tem que ter uma atenção especial. Tem que ter uma atenção especial. Professor, quais são os sinais, os primeiros sinais que as pessoas precisam estar atentas para por exemplo, quando se machuca e tem uma dificuldade na cicatrização, demora para cicatrizar, manicure. Nós, mulheres, amamos fazer pé, mão, né? Isso. É um risco. É um risco. Então, quais os sinais que o senhor pode alertar, trazer um alerta
para nós mulheres principalmente, né, que gostamos muito de cuidar das nossas unhas, mas de uma forma certa, né? E os sinais para quem tem diabetes, principalmente, para que ela já comece a observar e para prevenir. Para prevenção. Prevenção. Né? Porque antes de tudo a gente precisa olhar para a prevenção. A sensibilidade. Então, essa pedicure, essa manicure, principalmente a pedicure, porque na mão você não vai sentir tanto. Usa o alicatinho. Então, vê se está com a sensibilidade, se ela percebe que tem. Então, quando ela vai cortar a cutícula, que no caso do pé é diferente o nome, então ela rompe. Qual é o nome? Seria hiponíqueo e hiponíqueo. Ah, tá. Cutícula então, é mais cutícula fácil. É na mão, Ah, tá. Então, eu também cuido da mão. Tô aprendendo. Eu também cuido da mão. Então, o que acontece? Ela deveria informar para essa pedicure o que ela tem. E essa pedicure profissional, que em alguns vídeos que eu passo no meu Instagram, eu falo, pessoal, cuida direitinho e se previnam. Então, a sensibilidade é o primeiro ponto. E outra, machucou, cortou, uma cicatrização correta, desde que ela pergunta também, não tem alergia, entendeu? Que tipo de alergia que ela pode ter ali num procedimento que essa pedicure pode ter, e aí pode inflamar depois de alguns dias. Não entrar naquele cantinho da unha quando a pessoa fala, tira mais um pouquinho. Ali vai ter uma ferida, e existe uma diferença entre unha encravada e unha encarnada. A unha encravada é quando corta erroneamente. A unha encarnada é quando a pedicure entra nas laterais da unha, principalmente do dedo maior, e rompe o tecido lá embaixo. E a unha entra. E com o passar do andar, o diabético não tem sensibilidade, ele vai fissurando, vai encostando, esquentando, ele não percebe, aparece um granuloma. E aí começa tudo. E se for um diabético, então, doutora, aí já vai por um problema pior, aí vai deixando, chega num ponto extremo. Que é o que a gente não quer. Que não quer. Que é o que nós não queremos. Então, essas profissionais têm que ter esses cuidados e uma orientação para poder se limitar naquilo que ela pode fazer. Sim. Senão, então, aí a podologia entra num caso. E se a podologia pode resolver, aí vai evitar um transtorno que eu te mostrei, uma amputação. Sim. Então você acaba tendo um desafio e que às vezes até eu tenho prazer aqui em falar, alguns médicos até me indicam, olha, passa pelo Luiz César. Então, graças a Deus, esses anos todos, eu tenho essa referência aqui em São José. Passa pelo Luiz César, veja o que pode ser feito. Então é uma conquista nesses anos todos que você passa a conquistar desde que você faça aquilo corretamente. Justamente. E com conhecimento. Senão você vai ter um trabalho inadequado. E nada melhor do que a experiência para te trazer esse conhecimento. Com certeza. Né? E há quantos anos, professor, que o senhor já está nessa estrada com tanto conhecimento? Mais de 20 anos, acho que uns 22, 23 anos. Então eu vim adquirindo, devido a essa mudança de vida para melhor, e conhecendo essa nossa vida hoje, que é uma maravilha, sair desse estresse em São Paulo, para poder conhecer realmente a vida pelos pés. Porque aí você também tem outro ponto interessante que o podólogo, o podologista, tem que conhecer. Através dos pés, chegar talvez num ponto que ele possa indicar o competente para poder cuidar melhor através dos pontos dos pés. Então, através disso, você pode chegar quase naquela causa que está acontecendo naquele dedo. Desencadeando aquele sintoma, aquele sintoma. Então, é o todo, né? Aqui você vê o todo, como você falou, único, até através dos pés, né? Sim, porque o nosso objetivo maior é buscar a causa. A causa, né? a causa. Os sintomas, chega um momento que o corpo já está gritando por socorro. Sim. E o nosso olhar hoje na saúde integrativa é realmente buscar a causa. Né? E sabe por que eu pedi que o senhor contasse sobre essa sua transição, né, de sair da grande São Paulo, de uma vida estressante, de um trabalho que não tem nada a ver com o que o senhor faz hoje, porque tudo bem que a gente tem essas fases da vida, esses momentos da vida, né, que a gente precisa passar por eles. Sim. E quando o senhor decidiu fazer essa transição,
E normalmente a gente já não sai dessa transição falando assim, bom, agora eu vou mudar disso e para isso. Porque não é. Não. Né? E por que o senhor escolheu a podologia? Então, porque antes o senhor trabalhava com o quê? Eu era executivo. Executivo. Então, de um executivo para uma podologia, lembrando aqui que não tem nada, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem verdade absoluta, mas é respeitar a nossa individualidade. Sim. É aí que eu quero chegar. É como seres únicos, né? Dentro da nossa individualidade e como a gente, a partir de nós, passando por essa transição toda, o nosso olhar para o paciente se torna algo muito diferente. Muito diferente. Não é verdade? Muito. Então, por isso a gente começa a entregar aquilo que a gente tem de melhor com excelência, porque perfeição não existe. A partir do momento que a gente busca a perfeição é que morreu, que acabou, não tem como evoluir, não é? E como tudo muda o tempo todo, né? Dentro da saúde, principalmente, a gente vem evoluindo a cada minuto. Sim, então, não tem como a gente fechar os olhos para a mudança, para a evolução. E olha só, há mais de 20 anos que o senhor está nessa estrada, com tanta experiência e buscando, com certeza, cada dia novas ferramentas para poder agregar ainda mais no trabalho do senhor, com certeza. Não é? E então conta pra gente um pouquinho. Então, quando aconteceu isso, para você imaginar, o estresse foi tão grande que eu tive que pôr remedinho debaixo da língua para não ter causas maiores. E os amigos que já eram conhecidos, médicos que hoje me apoiam, esse conhecimento que eu tenho hoje é através deles. E falou, olha, você tem uma mão boa, porque eu já cuidava na família de algumas coisinhas ali que eu gostava. Ou seja, a vida já estava te levando. Já estava me levando. Eu falei assim, deixa eu ver quem é que está com algum probleminha. Então, eu fui conhecendo o que eu tinha de bom na mão. E aí fui pegando um bisturi, fui conhecendo, então eu fui... E aí, quando eu decidi sair dessa vida estressante e começar uma vida nova, fui para o Senac fazer o curso de podologia. Me encantei com a vida do corpo humano, coisa que a gente não via. Aí você vê aquele negócio, aquela célula, aquilo tudo crescer, desenvolver. E aí eu falei assim, puxa, é isso aqui? E aí, voltando para o pé, eu fui buscar tudo que existe desde lá de trás, de séculos atrás, o que era a podologia. E aí eu fui me aprofundando, acabei virando docente do Senac, acabei ganhando até um curso de pedagogia para poder dar uma sequência, e aí fui gostando, fui na ortopedia, fui conhecer o que é dermatologia, através dos médicos, amigos conhecidos, e alguns cursos que abrem a porta. E aí então eu vi uma outra vida. Eu falei, puxa vida, então, quando acontece de eu ter um paciente ou um cliente, o paciente quando o médico me indica, e um cliente quando vem a primeira vez, eu vejo eu nele com estresse. Aí você vê a patologia que tem, fala, isso aqui é teu problema sim, você conhece bem. Você tem esse problema emocional aqui, acontece aqui, você está com o teu racional aqui, e essa patologia, vamos pela causa. Aí você descobre o que tem um toque através dos pés, aí você, ansiedades, uma série de coisas que a patologia está levando àquela causa, entendeu? Então vamos resolver isso? Vamos. E aí a gente trabalha multidisciplinar. Olha, vai fazer uma terapia, vai passar por um dermato, vai passar por um ortopedista para corrigir. Você conhece bem, você está com um problema na parte do pé, do lado esquerdo, direito, tem um problema de ombro, você tem postura inadequada, vai corrigir a sua maneira de andar, vamos colocar uma palmilha, e aí é um todo. E eu conheci isso daí, agora estou nessa... É um caminho sem volta, professor? É um caminho sem volta, não tem mais jeito. Foi muito Mas bom. É muito bom Foi isso, muito né? bom. Que dá para ver nos seus olhos. Com certeza. Dá para ver nos seus olhos, assim, o quanto o senhor ama o que o senhor faz hoje. Eu fico até um pouco emocionado, porque quando eu vi tudo acontecer, eu falei assim, puxa, eu já estive nessa situação. Né? Então, eu estou vendo os meus amigos clientes, falam assim, nossa, ele falou assim, como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, já passei por tudo isso. Só que eu não tive uma encravada, eu não tive uma patologia. Então eu fico assim contente por ajudar e estar nesse meio integrativo. Eu falo assim, olha, o caminho você vai tomar aqui, o caminho você vai passar por ali. Então é uma maravilha, uma maravilha. É muito lindo, né? Muito Parabéns, lindo. Viu? Parabéns. Está sendo um prazer conhecê-lo hoje aqui através do programa de saúde integrativa. E por isso que é algo que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu só levo você até onde eu conseguir chegar. Sim.
né? E isso é algo que é uma lealdade que nós temos com a gente mesmo, né? Para tirar o peso da responsabilidade no sentido de querer fazer além daquilo que a gente dá conta. Sim. Por isso que é muito importante a gente conhecer um pouquinho de cada área para a gente ter condições de direcionar o paciente naquele momento, né? E o fato de eu ter puxado essa pontinha aí de como começou, de sair de um ponto de um nível de estresse que o senhor se encontrava, né, que o professor se encontrava para poder ir, estar onde está hoje. E onde está hoje, em falar nisso? Então, hoje eu atuo tanto em São José dos Campos, tenho um consultório próprio, e em São Bento do Sapucaí, para ter um pouco mais até de qualidade de vida. Uhum. Mas aí eu atuo alguns dias em São José e fico alguns dias em São Bento. Então eu estou mais, comecei na realidade em São Paulo, uhum, e estabeleci em São José dos Campos. Uhum. Então hoje eu fico 3 dias no local e 3 dias em São Bento. Uhum. E tentando uma qualidade de vida melhor, né? Sim, São Bento é o seu templo sagrado ali, é o seu lugarzinho de descanso. Para quem não conhece São Bento do Sapucaí, São Bento é Minas? Não, é São divisa, Paulo. Né? É bem divisa Minas-São Paulo. Na Serra, é um lugar delicioso. Muito bom, você conhece lá? Conheço então, muito. Então, ali eu também cresci, tive a minha infância, porque a minha família, dos meus pais, eram tudo por ali. Uhum. Minhas avós em Campo de Jordão. Então, ali já foi a minha adolescência, a minha infância. Tipo assim, posso dizer, férias, né? Uhum. Então, voltei para a essência, né, que você fala, né? Você volta para onde você... Para as nossas raízes, né? Raízes, exatamente. Para as nossas raízes. Então, é isso que eu estou atuando hoje em São José. Ah, que bacana, que bom. Depois, a gente já pode deixar, inclusive, já o seu contato, né? Para as pessoas que precisarem, que quiserem, né, ter o prazer de ter o cuidado, né, do professor com os pés. Qual que é o Instagram do professor? Professor.luizcesar. Professor.luizcesar. Luiz com Z. Luiz com Z. Ele está recente, porque até então a gente se acomoda um pouquinho e não tem quem faça, né? Sim, aí eu tenho um primo que dá um suporte para mim, então hoje eu tenho e posto algumas coisinhas lá. E lá nós encontramos o endereço de locais físicos, tanto do seu consultório em São Bento quanto em São José dos Campos. Isso, tem lá o endereço, tem o telefone e eu estou à disposição. Uhum. Ai, que bom. Então, para quem está nos assistindo, não percam essa oportunidade, né, de ter esse cuidado especial com os pés, com o professor Luiz César. Mas voltando aqui ainda, porque ainda tem muito assunto e eu sei que não dá para a gente conversar sobre tudo isso hoje, né? Professor, fala para nós um pouquinho sobre a questão das rachaduras dos calcanhares. Então, veja bem, interessante. As pessoas, clinicamente falando, fissuras. Aí entra... Eu estou falando uma linguagem popular, ótimo, porque as pessoas... com certeza. As pessoas entenderem. Então, você olhando para a planta do pé, aí você vê um todo. Não são todos os casos, mas aí envolve o complementar que a podologia tem que ter com a integrativa, com os profissionais. Nutrição. Quando a pessoa tem um pH ou uma acidez muito alta, então e não bebe água, o que acontece? Ixi, já vou beber minha água, vai, pode contar. Com aquela rachadura. Então, vou falar popularmente aqui, sem falar com meio clínico. As pessoas têm o pé grosso, principalmente mulher, vai no banho, tá molinho, lixa, até esquentar, fala, nossa, meu pé está parecendo uma pele de neném. O que aconteceu? Tirou a elasticidade do tecido. E aí ela vai pisar, vai começar... elastina. Exatamente. Então, tirou essa elasticidade e não está hidratado. Aí começa a vir a fissura, ou seja, a rachadura. E aí não cuida, pisa, anda descalço, meias inadequadas. Por exemplo, uma meia de nylon. Meias inadequadas? A meia de nylon. Ela não absorve aquilo que você transpira no pé. Você tem lá mais de 100, 200 mil glândulas sudoríparas no pé. Nossa, eu não sabia disso. Então, o que acontece? Não transpira e você não bebe água. E você, às vezes, tem uma alimentação muito condimentada. E o que acontece? Resseca, até pós-gravidez, ressecamento. E aí vem
tudo isso daí que acontece. Porque os hormônios da mulher, aquele negócio todo, muda. E o excesso de peso. Excesso de peso, na fase de reposição hormonal. Olha, você vê que é um todo, um pé. Então, aquela rachadura, você precisa saber qual a lixa adequada que você tem que lixar, até que ponto você pode chegar, e que hidratação com uma porcentagem de ureia você pode aplicar naquele tecido ou naquela pele. Se aplica uma ureia muito intensa, você não vai recuperar a cicatriz, não vai cicatrizar, vai abrir mais. Então você tem que entrar com algumas coisas mais adequadas, aquilo que você vê, o que você está lixando. Então você não, na fissura propriamente dito, que às vezes chega com cor preta, porque a pessoa põe o pé no chão, danado, vem danado. Aí você tem que saber limpar aquela fissura, aquela rachadura, entrar com o que você acabou de falar. Ali cabe um colágeno. Num pé diabético, por exemplo, ali cabe uma fibrase. Mas é muito comum falar, essas fissuras no pé diabético? Muito comum. E na maioria das vezes o diabético ele está acima do peso também, né? E esse sobrepeso, essa sobrecarga também tem uma influência direta, muito, né, professor? Muito. Às vezes até um chinelo ou uma sandalinha, uma rasteirinha, que o calcanhar fica um pouquinho fora da medida do pé. Então tem que estar um pouquinho mais além para aconchegar aquele calcanhar. E a meia, voltando a falar, então quando a meia é de nylon, que tem produtos de petróleo, não absorve. Então, meia de algodão seria mais adequado. Porque essa meia de algodão vai umedecer um pouco o pé e vai começar até a hidratar, desde que tenha uma orientação adequada. E essas rachaduras, ou essas fissuras, num pé diabético, é terrível. Porque aquilo ali pode virar uma úlcera, ela não tem a condição de saúde adequada para poder chegar até lá. Às vezes falta circulação, entendeu? E aí a coisa muda de... Que não é onde nós queremos chegar. Não. Né? Então, as pessoas precisam ter orientação adequada para esse profissional realmente orientar e trabalhar em conjunto, complementando aquele trabalho da podologia. E você, com o passar dos anos, você acaba fazendo um todo, né? Então, tem gente que vai até a mim e fala, olha, eu já passei em alguns lugares, faça tudo o que você precisa, mas nós não podemos medicar. Sim. Mas nós temos que conhecer a medicação, conhecer a farmácia, para poder orientar e saber o que ela está passando, se está adequado ou se não está adequado aquilo lá. E às vezes ela está passando uma coisa que não está certo para ela. Sim. E aí o resultado... Pela individualidade dela, né? Pela individualidade dela. Aí você, no pé, você acaba vendo o caminho que tem que ser melhor. Nada melhor do que os pés para poder mostrar o melhor caminho, né, professor? Você sabe, você anda, você põe 2,5 vezes em cada passo que você dá o teu peso. Então a pessoa não imagina isso daí. Então você multiplica, você pesa 50 quilos, 2,5 vezes cada passo, você vê como Deus é perfeito, né? Te dá toda a condição, aquele monte de ossinho, 26 ossos ali, e os tecidos para poder aguentar a caminhada do dia a dia, né? E a gente não cuida com o amor que a gente precisaria, né? Pois dentro do sapato? Eu falo para os meus pacientes, a gente precisa aprender a parar de atrapalhar o nosso corpo a fazer o trabalho que ele faz com maestria, né, professor? Sim, com certeza. Ô, professor, conta para nós qual as orientações básicas para a gente prevenir, assim, de uma forma ampla, tanto a questão das fissuras, a questão das micoses, a questão da... Vamos falar um pouquinho das micoses? Vamos abordar um pouco esse assunto, porque é tão comum, né? Aquelas unhas que vão ficando ocas, que vão ficando escuras, né? Eu não sei nenhum termo, então, por favor, traga para nós seu conhecimento. O que acontece? Quando você... Onde começa? Tem pessoas que vão até a mim e falam, eu peguei na pedicure. Não, você não pegou na pedicure. Tá certo que a pedicure precisa esterilizar, precisa conhecer os seus limites. Então, o que acontece? A micose você pode pegar de todas as formas. Primeiro, baixa resistência, principalmente o diabético. Tá? E aí a micose começa com uma manchinha, que essa manchinha pode diferenciar essa patologia que não necessariamente vai ser uma futura onicomicose, é um estresse, tá entendendo? Uma falta até de vitaminas próprias da queratina, tá entendendo? E o estresse envolve tudo isso. Aí o que acontece com essa unha que fica oca? Se ela teve um trauma, ela vai ficar com hematoma
ou seja, preta, e vai necrosar e aquilo vai descolar a unha. Vai causar uma onicólise. E aí o que vai acontecer? Você toma banho. As células mortas vão tudo lá. Você põe um shampoo, que tem todas as vitaminas para a sua queratina do cabelo. Vai tudo para a unha, principalmente nos cantinhos, e aí vai alimentar aquele fungo. E você abandona. Ou seja, fungos, bactérias e vírus são oportunistas. Eles vão viver num campo onde eles têm sustento. Demais. E tem mais, pés calçados, escuro e úmido. Eles adoram. E aí prolifera. E aí você vai deixando. E aí, principalmente nas mulheres, que eu atendo 90% de mulheres, pinta, esmalta a unha. Pior. O esmalte também contém uma porcentagem de absorver e criar fungos. E ninguém sabe. Então, mas continue. Aí o que acontece? Essa unha vai descolando e vai criando aquele espessamento, que ali é o excremento do fungo, vamos dizer assim. É uma sujeira. E por isso que às vezes tem um odor um pouco diferenciado. É quando você tem que estudar, conhece o momento que está ali bastante quente, vamos dizer assim, bastante proliferando, e você tem que atacar aquilo ali. De que forma? Qual é o caminho? O caminho correto é dermatologia. Se a unha está acima de 70% comprometida, é um trabalho dermatológico e podológico. E você fazer um exame micológico direto para saber que tipo de fungo que você tem ali. Só que isso não acontece, porque quando você faz, não aparece, só você não tem nada. Vem até a mim, eu chego e falo, você tem micose. Vamos tratar? Aí então você limpa tudo ali, e até a primeira camada, a primeira lâmina, que é onde está nascendo a unha. Aí então você começa o tratamento. Aí você vem, é um tratamento de 1 ano no mínimo. E associado a isso, provavelmente alimentação, limpeza de terreno biológico, para poder não ter um campo mais de proliferação para, com certeza, né, para enfraquecer, digamos assim. Isso, para deixar ele oportunista e comer aquelas unhas novas. Justamente. Exatamente. Então é um trabalho árduo. Tem muita gente que não tem paciência. Chega no meio ontem, né? O nível de ansiedade. Então, o que acontece? Quando você limpa, faz asepsia, você está dando oportunidade para o bichinho comer a unha nova. E se você não cuida por um período, você fortalece até aquele fungicida que você está aplicando, e aí você não tem volta, aí piora. Então, quando vai se tratar, comece e termine. Entendeu? Então, a unicomicose passa. Num pé diabético, por exemplo, pode causar, em alguns casos, uma erisipela. Esse fungo, ele é oportunista. Então, o diabético precisa tomar cuidado. E todo diabético tem patologia. Se não tem no vão dos dedos, que a tinea pedis ou é como é que fala? A frieira. A frieira, isso, a frieira, obrigado. Tem a frieira e aí vem o fungo. E é o mesmo, só que são diferentes. Ele está na pele, ele não está na unha. Então, aí, isso acontece muito. É um dos carros-chefe da podologia. Sem contar a unha encravada também, né? Então, as coisas vão dando essa sequência e você precisa cuidar. E precisa estar com o profissional adequado. E não pintar, não esmaltar. Então, olha só, a gente sabe que é impossível pedir para nós meninas não esmaltar, né? Esmaltar. Mas para a gente prevenir, qual que é a orientação do professor para, por exemplo, eu faço o pé a cada 15 dias. Posso ficar, por exemplo, vou fazer o pé, eu fiz essa semana que vem eu não faço, quando faltar 5 dias para a próxima semana, eu tirar o esmalte, quanto tempo eu preciso ficar sem o esmalte, com as unhas sem o esmalte, para poder oxigenar melhor, trazer mais vigor? Existe uma orientação relacionada a isso para nós? Existe, mas vocês não fazem. Por quê? Não fazem. Por quê? Porque vocês querem beleza. Vocês estão certíssimas, mas esquecem um pouco da saúde. Não, mas a gente precisa colocar a saúde como prioridade. O que deveria? Eu deveria orientar assim, passa por um podólogo que conhece o pé num todo, faz a sua asepsia, que é um tratamento preventivo, faz o tratamento correto. Desde tirar, se vai cuidar da mão também, então tá das cutículas, do hiponíqueo do pé, que conhece como cutícula, na fresa, não no alicate. E aí então você faz essa limpeza, tira com cuidado o suficiente de lâmina em cima
da unha, que seria aquele brilho normal que tem, aquela queratina, não muito, e você deixa pelo menos uns 20 dias aplicando um fungicida, mesmo que você não tenha. Você está se então prevenindo. isso que eu ia perguntar, mesmo que não tenha. Mesmo que não tenha, você está se prevenindo. Passou uns 15, 20 dias, aí então você vai e esmalta, desde que você não tenha nenhuma patologia. Sim. Se você tem, aí então não é conveniente. Sim. Então, na minha opinião, e não evitar, se tiver uma pedicure, uma manicure, que use essa fresinha, que é uma beleza, que é o que nós usamos, ótimo, porque na maneira que você vai limpar, tirar a cutícula da mão, você não vai com alicate. Aí vamos para a clínica. Você corta com alicate, você rompe a célula. Por que você vai cada 15 dias? Porque Deus já fez o negócio perfeito. Corre que está vindo uma pele nova aí. Aí a tua cutícula já está na hora. Se você tratar na podologia ou com a fresa, você tem uma vida mais útil de 20 a 21 dias, até 25 dias não aparece a cutícula na mão. Que interessante. Você viu que interessante? Experiência de vida. Sim, justamente. Aí você orienta também de passar uma buchinha no banho, tanto no pé quanto na mão, para você não ter muita cutícula. Então, depois de um tratamento desse adequado na mão e no pé, você tem um período maior de você não cortar com o alicate de vida daquela cutícula e você pode esmaltar. Que interessante. Então, e de quanto em quanto tempo seria ideal estar passando por esse procedimento preventivo? Preventivo, cada 3 meses. Nós precisamos de vocês no nosso gabinete, no nosso consultório. Mas nós temos que ser honestos também. Se não tem necessidade, não precisa ir. Mas hoje eu tenho Mas de pessoas uma forma que preventiva, né, 2 professor? meses. 2 meses. Cada 2 meses, faça uma asepsia. Ah, tá ótimo. Vai para a praia, cuidado. Porque nós não entramos no cantinho para romper tecido. Nós entramos com a fresa para diminuir aquele atrito que tem entre a pele, o tecido e a unha. E na cutícula ou no hiponíquel, nós entramos com a fresa para tirar o excesso e não romper, principalmente no diabético, uma porta aberta para uma futura patologia que você não sabe que pode acontecer. Entendeu? Então essa é a minha dica. E além disso, beber muita água, manter a hidratação. Vamos tomar nossa água, professor? A hidratação é fundamental para tudo, né? Nossa. Principalmente para os pés. Então, com tanto conhecimento que o senhor trouxe, a água, a hidratação, ela é fundamental para a prevenção. Para prevenção. Nossa, eu acho que tanta coisa para a gente conversar, nós ficaríamos aqui o dia inteiro conversando, mas não vai faltar oportunidade, não vai. Né? O senhor gostaria de deixar alguma mensagem, alguma mensagem mesmo para as pessoas que estão nos assistindo? Eu agradeço por estar aqui novamente, já é uma experiência sempre nova e espero que quem está nos assistindo aqui realmente pense bem nos pés, porque sem eles você não vai chegar em lugar nenhum. E nós temos que cuidar de um corpo todo e procurar um profissional adequado que possa orientar naquilo que é necessário fazer. Não passar dos limites, porque isso acontece. Então a dica, cuide dos seus pés. Você diabético, que tem falta de circulação, que tem outras preocupações, tira o pé um pouco do sapato. Andar descalço é bom? Ande um pouco descalço. Aterramento, tirar aquela energia que você tem. Então, cuida bem dos seus pés. Procure um profissional adequado, questione esse profissional, não vá até lá ficar quietinha, pergunte o porquê. Então, cuida dos seus pés, porque os seus pés, Deus fez você para ir para lá e para cá, através de quê? Dos pés, né? Justamente. Sem eles você não vive. Justamente. Meu querido, muito obrigada. Foi um prazer, viu, estar com o professor Luiz César. Sim. E nós vamos ter outras oportunidades. Se Deus quiser. Né? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E uma boa noite a todos. Sim. E obrigada. Obrigado. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas dicas que são pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção
através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês de uma substância que as pessoas às vezes não dão bola ou muitos conhecem, apesar de ser uma frutinha mais do externo, que é conhecida como cranberry. O cranberry ele é uma fruta incrível e além disso ele é constituído de antocianidas e proantocianidinas, que são substâncias que ajudam como antioxidantes. E eles têm umas características muito interessantes no nosso organismo, como evitar o acúmulo, no caso, do LDL, que é o colesterol que eu chamo de logo Deus leva, né? E para se transformar no colesterol bom, que é o conhecido HDL, hoje Deus livra. É uma forma da gente nunca mais esquecer qual que é o ruim e qual que é o bom. Então, o cranberry tem uma outra função, as proantocianidinas, também ajudam a diminuir o problema relacionado à infecção no trato urinário da mulher. E com isso, reduz os problemas porque ela evita com que essas bactérias, com que essas, vamos dizer assim, esses problemas venham a ocasionar no trato urinário, porque ela não fixa na região. Então ela não causa, ela evita causar a inflamação, porque ela aumenta a eliminação dessas patologias, vamos dizer assim. Seria a forma mais fácil da gente conversar. Outra vantagem dela é de aumentar e ajudar no funcionamento do trato gastrointestinal, fazendo também o funcionamento da parte do intestino, reduzindo e eliminando toxinas de forma mais fácil, fazendo o movimento peristáltico do intestino melhor, tratando também problemas relacionados à desbiose. Então o cranberry, ele é calculado principalmente por uma questão, como eu falei no começo, chamado antocianidinas e proantocianidinas, que isso é que é o cálculo que leva a Anvisa ao excelente equilíbrio e da questão de qualidade. Hoje eu posso dizer para vocês que esse é um dos produtos que maior tem quantidade de proantocianidinas no mercado, é esse que vocês estão vendo. Obrigado.